O mundo dos games já é, na verdade, um universo. Os jogos eletrônicos formam uma das indústrias mais poderosas do planeta e já tem muita história para contar. E nós encontramos um dos melhores arquivos ambulantes dessas histórias, um colecionador que é uma verdadeira enciclopédia dos games. Conheça um fanático por videogames. Moacir não se contenta em ter 1 ou 2 consoles em casa. Ele tem nada menos que 119 aparelhos diferentes de todas as épocas, de todos os países, de todas as características. E o mais incrível, todos em perfeito estado, funcionando como se tivessem acabado de sair da fábrica. E olha que a coleção é recente, hein? Começou há pouco mais de 4 anos. Tive um problema muito sério na minha infância, porque eu via todos esses jogos, principalmente esses de MSX, PC Engine, e eu tinha vontade de ter, só que não podia, não tinha condições financeiras, né? Aí o que aconteceu? Um belo dia, comecei a trabalhar, tive minha própria empresa, e falei, bom, hoje eu tenho condições, então eu vou começar. Aí comecei a comprar e não parei mais. Moacir está no seu 2º casamento. O primeiro acabou, acredite, por causa dos videogames e da quantidade de dinheiro gasto com a brincadeira. A segunda esposa já foi avisada. Nunca peça que ele escolha entre ela e o hobby. Eu digo que mulher e videogame é como água e óleo, elas são meio insolúveis, né? Então é meio complicado você ter uma mulher que goste, né? Mas a minha atual esposa, ela me acompanha nos eventos de games. E eu não sou também tão assim, digamos, Caxias, né? Na verdade, eu gosto de hoje unir o útil ao agradável. Por exemplo, se eu for para um lugar como tem um encontro anual de MSX em Jaú, quando eu vou para lá, a gente fica um dia no evento e no outro dia dela. Então a gente vai para Brotas, a gente faz rafting, rapel, né, canoeing. Então isso já se torna bem mais atrativo. Ele está falando aqui exatamente para mim colocar o sistema disquete, né, e para você colocar para o disquete no slot para poder acessar o Word dele. A paixão pelos videogames é tão grande que Moacir aprendeu japonês só para conseguir entender os manuais dos principais aparelhos. E foi fuxicando manuais, sites de leilão e fóruns de internet que ele foi montando sua coleção e descobrindo curiosidades de seus itens que muita gente desconhece. Por exemplo, você sabia que existia um aparelho de videogame que nunca teve jogos lançados? Sim, ele está aqui e faz parte da coleção do Moacir. E você sabia que foi lançado um videogame só para mulheres no Japão? Pois é, o Cássio Lupe tinha esse conceito e trazia, além de jogos específicos, uma série de detalhes que as garotas adoram. Os jogos desse aparelho são todos interativos. Uma curiosidade que ele tem muito grande é que a menina que estava jogando, ela poderia congelar a imagem na hora e sair uma etiqueta. E ela poderia colar essa etiqueta onde ela queria. A etiqueta sai por aqui, aqui vocês estão vendo é a parte da impressorazinha do jogo, né? Aí você chega e, aqui quando o cartucho acabava, você trocava para poder colocar mais etiquetas. As curiosidades são várias. Você certamente conhece o Atari, mas não este modelo aqui. Ele foi o último lançado pela empresa antes da falência total. E o telejogo, então, ele tem lugar de destaque na coleção ao lado do MSX. Enquanto o pessoal jogava Atari e outros tipos de jogos, né, mas assim, o MSX ele já vinha com uma técnica muito mais superior. E como ele era uma base de computador, ele tinha, obviamente, aqueles chamativos a mais, ou seja, além dos jogos, tinha os aplicativos. Empresas, assim, grandes empresas de videogame nasceram no MSX, a Konami, Metal Gear nasceu no MSX. Então, se hoje o cara joga o Metal Gear do PlayStation 3, ele nasceu aqui nesse aparelho. Tem ideia de quanto Moacir já gastou nessa coleção? Pois é, a gente também não. Esse é um segredo que ele guarda às 7 chaves. Mas no mundo dos colecionadores, essas velharias valem muito. Quer ver? Atari, antes de lançar o Jaguar, e na época da Atari mesmo, do videogame Atari 2600, eles tiveram um videogame protótipo que eles queriam lançar no mercado, chama-se Atari Cosmos. Só para você ter uma ideia, Igor, desse aparelho que eles iam lançar, né, porque ele ficou só no protótipo, o que aconteceu? Tinham 3 aparelhos, desses 3 aparelhos só um funcionava e só tinha um jogo, que era o Superman.
Aí ele foi levado para o mercado, né, assim, para a parte que o pessoal aprova, né, eles não aprovaram, e esse protótipo ficou na mão de uma pessoa. Aí um belo dia essa pessoa anunciou esse aparelho. Tenta imaginar quanto que fechou o valor dele. Tem nem ideia, né, Igor? $19 mil. $19 mil por um aparelho protótipo que só tinha um jogo. O jogo era em 3D. Eu acompanhei esse leilão, eu dei até $2 mil, mas eu falei, bom, não dá, né? Quando chegou a 7 mil, eu falei, bom, eu já parei. Você é um game maníaco? Quer saber mais curiosidades a respeito da coleção do Moacir? Então acesse agora olhardigital.com.br. Nós fizemos 12 vídeos exclusivos para o site, contando para você vários detalhes interessantes sobre estes e outros consoles, como o PC Engine, o Jaguar, o Artmark e o Virtual Boy. Tem também outros vídeos mostrando raridades, mídias diferenciadas para videogames e curiosidades a respeito de preços de jogos raros. Acesse já olhardigital.com.br e mergulhe de cabeça no mundo dos games. Esse é o Casio Loop, saiu apenas no Japão. É um videogame exclusivo para mulheres. Por quê? Porque ele vinha com os jogos desse aparelho, são todos interativos. Uma curiosidade que ele tem muito grande é que a menina que estava jogando, ela poderia congelar a imagem na hora e sair uma etiqueta. E ela poderia colar essa etiqueta onde ela queria. A etiqueta sai por aqui, aqui vocês estão vendo é a parte da impressorazinha do jogo, né? Aí você chega e, ó, aqui quando o cartucho acabava, você trocava para poder colocar mais etiquetas. E é super bacana isso aqui. A ideia foi boa, não vendeu, não funcionou. A Casio, ela teve uma grande decepção, porque eu acho que as meninas do Japão não gostaram muito de jogar e apenas ter etiquetas, né? Apesar que até as histórias dos jogos são puramente voltadas para mulheres. Como, por exemplo, ele tinha a história de meninas que não conseguiam arrumar namorado, tinha história de meninas que arrumavam namorados demais, tinha história de meninas que elas tinham dificuldade de arrumar, assim, de se comunicar entre as pessoas. Muitos desses jogos, psicólogas ajudavam a criar o jogo. A ideia foi boa, mas não vendeu. Na época que surgiu o LD, o pessoal teve a ideia de também colocar o jogo em Laserdisc. E foi bacana a ideia, só que o único problema era o custo. O aparelho tinha um custo muito alto e os jogos tinham um custo muito alto, pelo tamanho que você vê do acrílico, né, que eles usavam para fazer o jogo. O valor deles era caro demais, né, o aparelho dos jogos. E as bases dele eram todas em videogames de 8 bits, por exemplo. Esses dois jogos aqui, que vocês podem ver, está escrito Mega LD, eram do Mega Drive. E esse aqui, que é LD-ROM, era do PC Engine. Então, o que acontece? Os jogos eles tinham de fundo uma imagem excepcional, que era uma imagem gravada de praticamente computação gráfica. Só que os jogos eram todos à base de Mega Drive. Então, assim, o gráfico do boneco que você podia interagir, ele era muito feio comparado ao que você tinha no jogo, de fundo de jogo. Só que foi um aparelho que fez um tremendo sucesso. Só não vingou justamente por causa do preço. Tinha muita coisa interativa para ele. Muitos jogos interativos, como Espião, Sherlock Holmes. E tinha até aquelas coisas que os japoneses adoram, que são os hentais, né, que os jogos meio que eróticos. Aí tinha um que eu lembro bem, que era um espião, que ele ficava no bueiro, né? Aí passava a menina, você abria o bueiro e filmava debaixo da saia da menina. Todo mundo que jogava fliperama com certeza conhece SNK. Jogava Fatal Fury, jogava qualquer título de luta que você possa imaginar, a SNK estava no meio. King of Fighter, Samurai Showdown. Só que é o seguinte, o título do cartucho, porque tinha uma versão cartucho e essa versão CD. O cartucho era muito caro, um jogo chegava a custar $600, $700. Então era inviável, economicamente falando. Então eles lançaram o CD. Só que o primeiro CD que eles lançaram, ele tinha um problema. Como o jogo tinha uma memória muito, muito grande, o aparelho não comportava. Então o que acontecia? O primeiro, a Neo Geo, ele ia muito devagar, a velocidade dele era uma vez. Então você imagina, nos dias de hoje, você jogando um jogo de luta para carregar cada personagem com a velocidade 1x. Você morria de sono, né? Então assim, esse aparelho melhorou
um pouco, é 2x. Então, na verdade, o que é? Eles duplicaram a velocidade para ver se melhorava, não melhorou também e acabou morrendo o projeto. Eles acabaram também perdendo terreno nessa área, porque nessa época começou a surgir os videogames mais possantes com a velocidade muito maior. PlayStation 1, esses Sega Saturn. Então eles já não tinham potencial para ir contra esses concorrentes. Aí acabaram deixando o projeto de lado. Quem jogou o videogame começou a jogar videogame, começou com o telejogo, não teve outro antes dele. Mas o aparelho em si, o que era? Era uma técnica muito simples, né, que foi criado, que foi onde começou mesmo a jogatina, né, que duas pessoas podiam interagir uma contra a outra, ou você contra o computador, e que era mais legal. O pessoal começou a ter a noção de conseguir controlar algo através da tela de TV. Aí que estava a grande revolução do telejogo. Vários modelos surgiram com vários jogos, tem telejogo 1, 2, 3, telejogo especial. E hoje, assim, ele é só peça de museu. Ele é fácil de se achar, o problema é achar algum que funcione. Como ele era feito para se apoiar no colo ou numa mesa, então ele já era mais pesado. O equipamento dele era mais pesado, e isso vendia muito. Como ele era manuseado por muita criança, ele precisava dessa estrutura mais forte. Porque a criança batia, girava o plugzinho com tudo e quebrava. Então eles começaram a criar cada vez mais robusticamente o aparelho para sustentar os impactos das crianças e adolescentes. Esse aqui é um aparelho muito interessante. O Virtual Boy, na verdade, ele foi, dizem, né? Eu pelo menos gosto desse aparelho, mas dizem que ele foi um verdadeiro fracasso da Nintendo. A Nintendo ela veio com a ideia revolucionária, que era o seguinte: você pegava. Na verdade, o que eu vou demonstrar aqui é só como você joga, porque na verdade você tem um joystick. Aí você sentava na mesa, colocava o aparelho e jogava ele dessa forma. O interessante dele é que ele tem, dentro dele, ele tem 7 camadas de espelhos. Aí ele tem uma noção de profundidade incrível, é uma coisa fantástica esse aparelho. Só que ele cansa a vista. Depois de 15 minutos você é obrigado a pausar, porque você não aguentava, você tirava ele do olho, ele acabava, assim, você acabava por ter a vista embaçada, porque seu olho pegava o foco do aparelho. Mas ele é um aparelho mais perfeccionista em matéria de noção de profundidade. Se você tem um jogo chamado Mario Tennis, que você dava uma raquetada, você conseguia ver a bolinha realmente no profundo. Então isso foi a grande novidade deles, a sacada deles. Só que o criador desse videogame não esperava que fosse um fracasso, porque realmente cansa a vista. Ele só tem 2 cores, que é vermelho e preto, para justamente dar noção de profundidade. Eu acho que o aparelho ele é muito bacana. A Atari, antes de lançar o Jaguar, e na época da Atari mesmo, do videogame Atari 2600, eles tiveram um videogame protótipo que eles queriam lançar no mercado, chama-se Atari Cosmos. O que aconteceu? Tinham 3 aparelhos, desses 3 aparelhos só um funcionava e só tinha um jogo, que era o Superman. Aí ele foi levado para o mercado, né, assim, para a parte que o pessoal aprova, né, eles não aprovaram, e esse protótipo ficou na mão de uma pessoa. Aí um belo dia essa pessoa anunciou esse aparelho. Tenta imaginar quanto que fechou o valor dele. $19 mil. $19 mil por um aparelho protótipo que só tinha um jogo. O jogo era em 3D. Eu acompanhei esse leilão, eu dei até $2 mil, mas eu falei, bom, não dá, né? Quando chegou a 7 mil, eu falei, bom, eu já parei. O jogo mais caro vendido, assim, de videogame e tudo que eu conhecia, era um jogo de Neo Geo, cartucho, que foi vendido na época no site eBay também. Ele foi vendido em euro, porque ele era da Inglaterra. Também era um jogo protótipo, só que ele era completo. Foram feitos 4 cartuchos, desses 4 apenas um funcionava. Ele foi vendido pela pequenina bagatela de 33 mil euros. Isso hoje dá 68, 67 mil reais.